1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso 23, e leremos até o 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Verso 28, para concluirmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado pela Tua palavra que é vida, pela Tua palavra que é a verdade. Fala ao nosso coração nesse dia, ministra a cada vida e a cada coração de uma forma toda especial por meio da Tua santa, divina e poderosa palavra. Santo Deus, oramos agradecidos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Quem pode dizer amém? A ceia comunica várias verdades bíblicas. A primeira delas que destacamos na série é a mensagem sacramental. A ceia não é uma instituição humana, não é uma ideia de homens. A ceia é algo divino. É ordenança do Senhor. Veio do próprio Senhor Jesus Cristo a ordem de observar a ceia como forma de lembrar da sua morte e do seu sacrifício por nós na cruz. Não entendemos os sacramentos como o catecismo católico, por exemplo, que prega que os sacramentos são meios de salvação. Nós entendemos que os sacramentos são meios de graça e não de salvação. Não é por meio da ceia que somos salvos, mas porque somos salvos, observamos a ceia com temor e tremor, entendendo o significado que ela tem para cada um de nós. Uma outra mensagem que a ceia comunica é a mensagem de reconciliação. No momento do partir do pão, nós celebramos uma mensagem de dupla reconciliação. Primeiro com Deus, porque através de Cristo nós somos reconciliados com Deus novamente. O pecado que nos afastou da comunhão com Deus, que quebrou a comunhão com o Senhor e que levantou um muro de separação, ele é derrubado através do sacrifício vicário do Senhor Jesus. Por isso que na cruz, quando ele exclamou, está consumado, o véu foi rasgado. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, diz que este véu representava a própria carne do Senhor, que foi moída, dilacerada por nós e abriu o acesso pleno à presença do Senhor, nosso Deus. Mas essa reconciliação não é apenas com Deus, no aspecto vertical, ela é também com o nosso próximo, com o nosso semelhante, porque o partir do pão comunica a mensagem de comunhão do corpo de Cristo, da igreja que somos nós, os filhos de Deus. Uma outra mensagem da ceia é a de recordação. Por isso, o apóstolo Paulo diz no texto: fazei isso em memória de mim. Ele estava repetindo as palavras do Senhor Jesus: façam isso em memória de mim. Devemos relembrar o sofrimento do Senhor, devemos relembrar o seu sacrifício, devemos relembrar o alto preço que Ele pagou para nos redimir do poder do pecado e da condenação. Mas também devemos lembrar que Ele venceu a morte, que ao terceiro dia Jesus ressuscitou e Ele está sentado à destra do Pai e Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Quando lembramos do sacrifício de Cristo, não lembramos com tristeza, com pesar, mas com alegria, porque Ele venceu
e assim como ele venceu, um dia nós também venceremos a morte. Estaremos com ele eternamente na glória. Uma outra mensagem que a ceia comunica é a mensagem de remissão. Remissão diz respeito ao livramento mediante uma fiança, um pagamento. Nós éramos escravos do pecado, presos pelas algemas do pecado, mas Cristo, por meio do seu sangue, nos libertou do poder do pecado. Remissão diz respeito à justificação, à libertação. E Paulo, escrevendo aos crentes na igreja em Roma, no capítulo 6, diz que nós não somos mais escravos do pecado para estarmos sujeitos a ele, mas somos libertos pelo Senhor Jesus e com ele também ressuscitamos. E diz Paulo, um dia com ele também reinaremos na glória. E hoje, para concluir essa série, eu quero trazer a quinta mensagem que a ceia comunica, que é exatamente aqui está no versículo 26 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A quinta mensagem da ceia é a mensagem de redenção. Seguramente, a volta de Cristo, irmãos, é o maior e mais importante evento esperado pelo cristão. Não existe um evento e um acontecimento com maior significado para nós do que a volta de Cristo, do que a vinda do Senhor. Para você ter uma percepção da importância desse tema, há mais de 2.400 referências da vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo, em toda a Bíblia Sagrada. Seguramente, junto com o evento do sacrifício de Cristo, a sua segunda vinda é um tema central das Escrituras. Toda a Bíblia discorre no entorno deste acontecimento importantíssimo, deste acontecimento que marcará a história da humanidade para todo o sempre. E a maior esperança da igreja deve ser a vinda do Senhor. A igreja deve aguardar a vinda de Cristo, ansiar por esta vinda, esperar e estar preparado para a volta do Senhor. Por isso que a ceia é tão importante para nós, chega a ser vital para a vida cristã, porque quando cercamos a mesa da Eucaristia, nós estamos nos lembrando das palavras do Senhor, até que eu venha. Um dia, nós não estaremos mais num templo físico aqui nesta terra, mas um dia nós estaremos diante do nosso próprio Senhor e Salvador. Por isso a ceia eclesiástica, a ceia celebrada pela igreja, na comunhão dos santos, ela aponta para uma ceia superior. João, em Apocalipse 19:9, fala desta ceia, ele faz menção desta ceia que será a ceia celestial. Nós um dia estaremos diante do nosso Deus e cearemos com Ele na glória para todo sempre. Esta ceia fala de algo muito maior do que nós mesmos. Mas acerca da vinda do Senhor, especificamente sobre sua volta, eu gostaria de convidar você aí comigo para um outro texto, que está em 2 Pedro, capítulo de número 3. Esse texto, especificamente, descreve com muita propriedade como será este evento glorioso. Já que entendemos que uma das mensagens que a ceia comunica é a da volta do Senhor, precisamos agora discernir como será, como se dará a volta do Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro capítulo 3, a partir do verso 3 diz: tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo:
onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve bem céus como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Bendito seja o nome do eterno Deus. A vinda do Senhor é certa. Essa é a primeira verdade que o texto reverbera para nós. A vinda do Senhor não é uma invenção dos crentes, não é um mito dos judeus. A vinda do Senhor é um fato, é verdadeira. E o apóstolo Pedro deixa isso muito claro no versículo 4, ele diz: onde está a sua vinda? Pedro está confrontando os falsos mestres daquela época que diziam: faz tanto tempo que se diz que o Senhor voltará e até agora ele não voltou, certamente ele não voltará mais. Pedro começa afirmando que a vinda do Senhor é certa, de que ele voltará, de que um dia nós o veremos como ele é. Meus irmãos, a verdade vivida por Pedro em seus dias, de que muitos já não aguardavam mais a vinda do Senhor, porque não acreditavam mais, talvez em detrimento da mensagem dos falsos mestres daquela época, alguns talvez até gnósticos, que não acreditavam em nada espiritual ou sobrenatural, eles negavam a vinda do Senhor. Eles pregavam no meio da igreja que o Senhor não voltaria mais, que ele já tinha voltado, que a sua vinda não era um evento real e concreto, era apenas uma ideia dos primeiros apóstolos. Pedro confronta isso, dizendo que o Senhor certamente voltará. E essa situação vivenciada por Pedro em seu tempo, ela tem muito a ver com os tempos que vivemos hoje. Porque muitos crentes já não esperam mais, já não aguardam mais pela vinda do Senhor. Mesmo que eles declarem, mesmo que eles digam que creem, mas eles não vivem como alguém que acredita na volta do Senhor. Eles não vivem como alguém que crê na vinda do Senhor. A igreja tem perdido a expectativa da volta de Cristo. E isso gera muitos males à igreja. Entre eles, o esfriamento do amor. Muitos têm perdido o fervor espiritual porque já não vivem mais em função da volta do Senhor. Já não aguardam mais a volta do Senhor. Uma outra consequência dessa perda da perspectiva da vinda é a secularização.
A igreja tem se mundanizado, o mundo tem invadido a igreja e os crentes têm copiado o perfil do mundo, os ideais do mundo, os valores do mundo, porque eles não acreditam mais ou não esperam mais o Senhor para o seu tempo. Uma outra consequência é o abandono da vida de santidade. Para que viver uma vida pura e santa se eu não espero o Senhor para o meu tempo? Se eu não espero o Senhor para essa geração? Se eu creio que Ele voltará como um evento muito longe, muito distante de mim, e que eu não vivo me preparando e vivo uma vida digna, esperando a volta do Senhor. Por que então a igreja tem perdido essa perspectiva da volta de Cristo? Que fatores têm contribuído para levar os crentes a perder essa expectativa da volta do Senhor? Existem vários, mas eu quero citar pelo menos 3. O primeiro é o passar do tempo. A igreja aguarda a volta de Cristo há quase 2000 anos. E vai passando o tempo, as pessoas vão se acomodando, vão se ajustando a esse mundo, vão se customizando ao estilo de vida daqui e vão perdendo de vista os valores. Vão perdendo de vista essa expectativa da volta do Senhor. Um outro fator é a acomodação com o mundo, como eu já citei anteriormente. Muitos têm perdido essa expectativa porque gostam tanto do mundo, amam tanto o mundo, que não querem abrir mão da vida neste mundo pela vida com o Senhor na glória. E eu lembro-me aqui dos judeus no período do pós-cativeiro da Babilônia. O texto fala no livro de Esdras que houve a convocação para os judeus voltarem para Jerusalém para reconstruir a cidade, para reconstruir o templo. E os livros históricos do Antigo Testamento registram que pouquíssimos judeus retornaram para Jerusalém com Zorobabel, com Esdras, e depois com Neemias, para a reconstrução do templo e da cidade. Por quê? Porque eles já haviam construído uma vida na Babilônia. Haviam se tornado pessoas prósperas, economicamente falando ali. Eram comerciantes, empresários, tinham uma vida muito cômoda, muito estável ali na Babilônia. E eles abriram mão de voltar para a cidade de Deus, para o lugar onde Deus havia guardado para eles, para estarem numa terra estrangeira, com a cultura totalmente hostil à fé que eles professavam, mas eles abriram mão da possibilidade de voltar para permanecerem ali. Esdras chega a dizer no seu livro que dos judeus que voltaram, os mais prósperos eram os que tinham 2 animais, porque a maioria eram pessoas pobres que voltaram, porque estavam tão apegados com as realizações que eles haviam conseguido construir no tempo ali do cativeiro, dos 70 anos, que eles abriram mão de viver os planos de Deus para usufruir daquilo que a cidade da Babilônia poderia oferecê-los. Assim como esses judeus, muitos crentes estão tão ligados, tão apegados com as coisas deste mundo, que eles não desejam mais a vinda do Senhor. Um outro fator que contribui para isso é a escassez de pregação sobre a vinda do Senhor. A vinda de Cristo é um dos temas mais negligenciados nos púlpitos evangélicos. Fora esse período que estamos vivendo, quando começou toda a pandemia, então voltou-se a se falar com maior veemência, com maior frequência sobre a vinda do Senhor, e alguns imediatistas até dizer que Jesus voltaria talvez até esse ano. Aliás, ele voltaria em 2020, quando começou a pandemia. Porque eu confesso para vocês que já estou com saudade de 2020. Achávamos que era um ano muito difícil, mas 2021 tem se tornado mais desafiador para todos nós, em todos os aspectos, inclusive no que diz respeito à espiritualidade. Mas muita gente só lembra que Jesus vai voltar quando algo ruim acontece. Nessa última semana, muitos têm repostado
notícias de Israel, de um conflito que já existe há gerações. Desde que Israel se tornou nação, em 1948, esse conflito existe. Isso não significa dizer que Jesus vai voltar agora, nesse ano, porque o conflito ele já existe há bastante tempo. Mas tem gente que só lembra da volta do Senhor quando se sente ameaçado, quando algo acontece que o tira da sua zona de conforto. E muita gente começa a falar sobre isso a partir de algo que aconteceu, que está vivendo. Mas a verdade, irmãos, é que pregação, exposição sobre a vinda do Senhor é algo esquecido, que caducou nos púlpitos evangélicos. Os crentes não falam mais disso com frequência. O cristão ele deve viver aqui nesta terra com a consciência de que Jesus irá voltar um dia. E isso nos ajudará a não colocar o nosso coração no aqui e agora, mas na eternidade, na glória, nas coisas espirituais. O Senhor voltará, e esse é um fato. Daniel, falando sobre a volta do Senhor, no capítulo 7, verso 13, diz: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. O próprio Senhor Jesus promete que voltará. Mateus 25, 31, ele mesmo diz: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quem não conhece João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não vos diria: vou preparar lugar, e quando eu for e preparar lugar, voltarei outra vez para vos buscar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Os apóstolos falaram também da vinda do Senhor, não apenas os profetas do Antigo Testamento, não apenas o próprio Senhor, mas os apóstolos reverberaram essa promessa do Senhor Jesus. Pedro, pregando em Atos 3:20, diz: a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo que já nos foi designado, Jesus. Paulo, falando a Timóteo, na primeira carta, capítulo 6, verso 14, ele diz: que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Na carta à igreja de Tessalônica, no capítulo 4, Paulo diz que, dada a ordem, o arcanjo tocará a trombeta, os céus se abrirão como uma cortina, e o nosso Salvador descerá dos céus, e nós subiremos e nos encontraremos com ele nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor na glória. Os próprios anjos também anunciaram que ele voltaria. Os discípulos ali no Monte das Oliveiras estavam extasiados ao ver Jesus sendo elevado diante deles e desaparecendo entre as nuvens do céu para ser glorificado pelo Pai. E eles não perceberam os anjos ali próximo a eles. E quando eles se atentaram para os anjos declaram a eles em Atos 1:10: por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como vistes subir. Primeira verdade que Pedro destaca no texto é que o Senhor voltará. Mesmo que alguns não acreditem, mesmo que alguns não esperem mais, mesmo que os falsos mestres, mesmo que hoje os teólogos liberais, mesmo que hoje os teólogos do teísmo aberto neguem a vinda do Senhor, que Ele não voltará, nós, como a igreja conservadora e ortodoxa, sobretudo bíblica, queremos declarar que acreditamos na vinda do Senhor. Uma segunda verdade apresentada pelo apóstolo está no verso 8, diz respeito ao tempo da vinda do Senhor. Ele diz: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia que passou. Pedro ainda está dando uma resposta aos falsos mestres que alegavam
argumentavam que Jesus não voltaria mais porque estava demorando muito, Pedro diz que o tempo de Deus é diferente do nosso. Ele responde a esta alegação dos falsos mestres, que negavam a vinda, dizendo que Deus age em um tempo diferente. O tempo de Deus é o kairos, é o tempo que não é medido, contado, calculado. O tempo do homem é o cronos, é o tempo dos segundos, minutos, horas, dias, meses, anos. O tempo de Deus é diferente, porque o nosso Deus é atemporal, Ele não está subordinado ao tempo, Ele não está preso ao tempo, pelo contrário, Ele é Senhor do tempo. Então Pedro responde aos falsos mestres dizendo, Ele não está demorando, simplesmente o tempo não chegou ainda. Dentro do relógio de Deus, o tempo da vinda ainda não chegou. Mas qual é o tempo da vinda do Senhor? Meus irmãos, discernir os sinais e propósito da vinda são muito importantes para o cristão não migrar para extremos no que diz respeito à doutrina da volta de Cristo. Eu digo isso porque existe um grupo considerável de evangélicos que pregam a iminência da volta do Senhor, que creem na iminência da vinda. E essa linha escatológica que prega a iminência, diz que Jesus vai voltar agora, já já, e ela gera no coração das pessoas um certo desespero e uma certa apatia quanto à vida hoje aqui. A pregação da iminência, ela faz com que as pessoas não queiram trabalhar, estudar, ter projetos de vida aqui, porque se o Senhor vai voltar agora, então para que estudar? Para que trabalhar? Para que se esforçar? Para que fazer projetos de vida? Essa pregação, muito conhecida e divulgada pelos dispensacionalistas, da iminência da vinda do Senhor, ela acaba gerando nos crentes isso. Eu cresci em uma igreja em que era uma igreja dispensacionalista, e as pregações, os cânticos, falavam muito sobre essa vinda para agora, para já. E eu ouvi muitas vezes pregadores ou irmãos dizer, olha, você tem que viver para o Senhor, você não pode estar trabalhando, estar estudando, fazendo faculdade, você tem que viver para o Senhor, porque Ele vai voltar já já. Para que isso aí? Você não vai levar nada, Ele vai voltar. Essa pregação é muito perigosa, porque era a pregação que estava sendo anunciada no púlpito da igreja de Tessalônica. Os irmãos lá estavam vendendo os seus bens, saindo dos seus empregos, largando casamentos, se o cônjuge não fosse cristão, porque eles esperavam que Jesus voltasse para aqueles dias. E aí Paulo escreve esta carta para orientá-los de que o tempo da vinda não compete a nós. Paulo, inclusive, ajuda aqueles crentes, dizendo que 2 sinais antecederão a vinda do Senhor: a manifestação do anticristo e a apostasia total. Paulo os exorta a viver uma vida piedosa, digna, vivendo como se Jesus fosse voltar agora, mas não deixando de viver a vida. E vivendo uma vida que glorifique a Ele, que bendiga a Ele. Se você estuda, então seja o melhor aluno, e isso será para a glória de Deus. Se você trabalha, então seja o melhor funcionário, e isso é para a glória de Deus. Se você é um empreendedor, um empresário, então seja o mais honesto e digno, e isso é para a glória de Deus. Porque se o Senhor voltar agora, você está vivendo uma vida para a sua glória, e você participará, não porque você está fazendo o correto, mas porque Ele te comprou com o seu sangue. E o fato de você viver uma vida digna, não vem de você mesmo, porque a nossa natureza está vencida pelo pecado, como foi cantado hoje. Mas o fato de vivermos uma vida digna é efeito da graça de Deus na nossa vida, da sua bondade na nossa vida. Se por um lado, se pelo extremo, nós temos aqueles que pregam a iminência e geram esse sentimento e essa mentalidade no coração das pessoas,
Pelo outro lado, pelo outro extremo, nós temos os ceticistas, aqueles que não acreditam, pessoas que vivem como se o Senhor não fosse mais voltar. A verdade, irmãos, é que ninguém sabe quando o Senhor irá voltar. O tempo da vinda do Senhor é um mistério para todos nós. A própria palavra de Deus, ela declara isso. Atos capítulo 6, versos 6 e 7, diz que não compete a nós saber. Não devemos gastar tempo tentando saber quando o Senhor voltará, porque jamais iremos saber. O próprio Senhor Jesus Cristo, no sermão profético, que começa em Mateus capítulo 24 e vai até o final do capítulo 26, o que é que ele diz? No versículo 36, que nem o Filho, que nem os anjos sabem, somente o Pai sabe o dia da vinda. É lógico que Jesus estava falando como homem ali. Ninguém sabe a não ser Deus. Ao longo da história da igreja, alguns tentaram datar a volta de Cristo. O mais famoso dele, evidentemente, é um batista chamado Guilherme Miller. E ele supostamente interpretando Daniel capítulo 8 e capítulo 9, ele chegou a uma data da volta de Cristo. E no ano de 1843, em março de 1843, Guilherme Miller marca a volta de Cristo. Seria no dia 21 de março. Jesus não voltou. Ele refez os cálculos e disse que tinha errado. E ele botou para o ano seguinte, 21 de março de 1844. Na data marcada, admirem-se todos, Jesus não voltou. Miller refaz o cálculo e diz que havia cometido um outro erro de número. E ele marca agora para outubro do mesmo ano, dia 22 de outubro de 1844, pela terceira vez, ele marca a data da volta de Cristo. Nessa época, Guilherme Miller já tinha cerca de 100 mil seguidores, que vão para cima de um monte esperar Jesus voltar. E Jesus não voltou. Ele não foi o único. Tentar marcar a volta de Cristo, ou dizer quando, nos levará a muitos erros de interpretação. Não sabemos o tempo da vinda. Mas eu quero concluir esse sermão destacando o versículo 3, onde o apóstolo vai falar sobre a forma da vinda do Senhor. Como será a vinda do Senhor? No versículo 10 ele diz, virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor. Sabemos que a vinda do Senhor é algo certo. Sabemos também que não temos como descobrir o momento exato da vinda, o tempo da vinda. Mas podemos dizer como será esta vinda. O apóstolo Pedro diz que ela será como um ladrão da noite. O que Pedro quis dizer com essa simbologia? O que ele quis comunicar a nós quando ele diz que a vinda do Senhor seria como o ladrão da noite? Em primeiro lugar, ele está nos informando que a vinda será repentina. É de uma hora para outra. Você está andando aqui na rua e de repente você é abordado por um ladrão. De forma repentina. Você está andando calmamente, tranquilamente, e de repente você é abordado. Assim será a vinda do Senhor, de forma repentina. Ou seja, não há como se preparar no momento da vinda, tem que estar preparado antes. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus 24, 27, diz que será como um relâmpago. Paulo, em 1 Coríntios 15, 52, diz que será como um piscar de olhos, um abrir e fechar de olhos.
7 milionésimos de segundo, aproximadamente. É o tempo que dura um piscar de olhos. Esse será o tempo da vinda do Senhor. Em cerca de 7 milionésimos de segundo, os mortos em Cristo ressuscitarão. Os vivos serão transformados e subirão. E Cristo já tem descido até a altura das nuvens para estarmos nos encontrando com Ele na glória. Não há como se preparar nesse tempo. Segundo, será inesperado. O ladrão vem quando não é esperado. Detalhe, a vinda do Senhor como um ladrão, ela não diz respeito à igreja, porque a igreja aguarda a vinda do Senhor. Paulo, falando aos crentes de Tessalônica, ele também diz que nós não somos da noite para que esta vinda nos pegue de surpresa. A vinda do Senhor como ladrão, ela nos exorta à vigilância, a estarmos aguardando, esperando. Mas, quando a Bíblia fala sobre a vinda do Senhor como ladrão, ela fala para o mundo que não aguarda, que não espera, que não tem essa expectativa. A vinda será algo inesperado. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,3, que quando os homens andarem por aí falando sobre paz e segurança, muito cuidado, porque virá uma repentina destruição. Jesus, em Mateus 24:37, diz que será como nos dias de Noé, onde os homens casavam, se davam em casamentos, viviam dissolutamente, quando de repente o céu se fechou, começou a chover e veio o dilúvio e destruiu a todos. Terceiro, a vinda do Senhor será inescapável. Não adianta fugir. Não adianta negar. A vinda do Senhor é um fato. É inescapável. Assim como o parto é certo para a gestante, a vinda do Senhor é algo certo. E será um dia de juízo para os ímpios. Eu quero concluir, irmãos, ressaltando o modo pelo qual devemos aguardar a vinda do Senhor. 3 verdades já foram estabelecidas hoje aqui. A primeira é que a vinda do Senhor é certa. A segunda é que não sabemos o tempo da vinda. E a terceira é como se dará esta vinda. Mas não desprezando as demais verdades, eu julgo que essa é a mais importante de todas para refletirmos. Como nós devemos aguardar a vinda do Senhor? Versículo de número 11 do capítulo 3, Pedro diz: em santo procedimento e piedade. Muitos textos bíblicos nos exortam acerca de sentimento e postura acerca da vinda, como por exemplo, Paulo diz a Timóteo na segunda carta, no capítulo 8, capítulo 4, verso 8, ele diz que devemos amar a vinda do Senhor. Aos crentes de Filipos, no capítulo 3, verso 20, ele diz que devemos esperar a vinda do Senhor. Aos crentes de Tessalônica, na primeira carta, no capítulo 1, verso 10, diz que devemos aguardá-la. Pedro, no versículo 12 do texto que acabamos de ler, diz que devemos apressar a vinda do Senhor. João, em Apocalipse 22, 20, diz que devemos orar pela vinda do Senhor. Jesus, em Mateus 24, 44, diz que devemos estar preparados para a vinda do Senhor. E ele também, no versículo 42, diz que devemos estar vigiando, sermos vigilantes no que diz respeito à vinda do Senhor. Mas o apóstolo Pedro, ele acrescenta aqui mais uma postura que nós devemos manter diante da verdade da vinda do Senhor. Ele diz que devemos aguardar a vinda do Senhor vivendo em santidade. Vivendo em santo procedimento. Procedimento aqui diz respeito à conduta, à vida. Precisamos, sim, anunciar que Jesus irá voltar com as nossas palavras, mas a maior mensagem da vinda do Senhor não é a que é falada, é a que é vista. Devemos anunciar a vinda do Senhor, segundo Pedro, não apenas falando, mas vivendo. Vivendo uma vida digna,
uma vida santa, vivendo em santo procedimento, para que as pessoas acreditem naquilo que estamos falando. Porque se nós anunciamos que Jesus irá voltar e vivemos uma vida de acordo com o mundo, as pessoas verão a incoerência entre o discurso e a vida. Mas se vivemos em santo procedimento, nós iremos anunciar para o mundo que acreditamos que Jesus irá voltar. A santificação, irmãos, é uma condição para participar deste glorioso evento. João diz isso: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele também exorta na primeira carta, o apóstolo João, no capítulo 3, ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Se você acredita na vinda do Senhor, então prove isso com sua vida, prove isso com sua conduta, prove isso com seu testemunho. A santificação é uma obra conjunta, irmãos. Diferentemente da salvação, que é uma obra exclusiva, monérgica, a santificação é sinérgica. Ela vem de Deus. O desejo de ser santo, de viver uma vida pura, vem de Deus, é obra do Espírito. Mas nós cooperamos nesse processo. Como aguardar a vinda do Senhor? Devemos estar atentos aos sinais. E tudo que está acontecendo no mundo pode sim ser entendido como sinal da volta do Senhor. É lógico que nós não iremos ao extremo daqueles que pregam a iminência, mas tudo que está acontecendo no mundo realmente, terremotos, guerras, fome, pestes, tudo isso é sinal da volta do Senhor. Jesus em Mateus 24, 32 diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Ele mesmo disse isso. Não podemos desprezar as profecias. Não podemos ser insensatos e fechar os olhos o que acontece à nossa volta, ao nosso redor. As profecias estão se cumprindo. Estamos nos últimos dias. Jesus voltará e devemos estar preparados hoje para esse evento glorioso. Como devemos aguardar a vinda do Senhor? Devemos viver uma vida cheia do Espírito Santo. É assim que nós aguardamos a vinda do Senhor. Mateus capítulo 25, fala da parábola das 10 virgens. E o ponto alto da mensagem ali é que aquelas virgens nécias não entraram nas bodas do casamento, porque as suas lâmpadas se apagaram. E as suas lâmpadas se apagaram porque não tinha mais azeite. E o azeite é símbolo do Espírito, da unção do Espírito, da presença do Espírito em nossa vida. Nós só teremos a condição de sermos luz para o mundo, como Jesus nos desafia a sermos, no Sermão do Monte, se tivermos uma vida plena do Espírito, cheia do Espírito, ser cheio dele. Só assim iremos brilhar a luz de Cristo nesse mundo, e só assim estaremos preparados para a volta do Senhor, vivendo uma vida na plenitude do Espírito Santo. E viver uma vida na plenitude do Espírito, irmãos, é vital para não sermos engoldados deste mundo, para não nos envolvermos nesse mundo. Porque o Espírito Santo, que é santo, nos conduzirá a uma vida de pureza que dignifique e glorifique a Deus. É assim que nós aguardamos a vinda do Senhor.